E aí, galera? Tranquilidade? Essa semana eu tive a oportunidade de ajudar uma amiga em uma situação específica. Deus me falou muito sobre fermento e eu comecei a pesquisar sobre fermentação e tudo mais. E acredite se quiser, eu fui muito ministrado sobre isso. Cara, dá uma olhada nesse versículo. Lucas 13, de 20 a 21. Que comparação poderia usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Cara, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode olhar disso. O fermento, ele não é algo inconstante. Quando ele tá guardado, ele é fermento. Quando a gente tá com ele na mão, ele continua sendo fermento. Quando a gente coloca ele no bolo, ele continua sendo fermento. Quando misturado, ele continua sendo fermento. Ou seja, ele em qualquer situação sempre vai ser fermento. Ele sempre tá fazendo a função dele, sabe? Presta atenção, eu realmente reconheço o fermento como nós. Nós somos o fermento. Geralmente a gente não vai ser a maioria naquele local. O fermento, geralmente, ele tá em minoria. Mas ele é necessário. Quando ele é colocado no forno ou no micro-ondas pra fazer, tudo cresce por causa do fermento. Na hora do fogo, na hora de esquentar as coisas, cresce por causa do fermento, porque o fermento tá ali fazendo o papel dele de fermento. É como se ele tivesse um posicionamento de não mudar. Tipo, eu sou fermento e é isso que eu sou. Eu sei o que eu sou, eu sei qual é a minha função aqui. E ele não muda. Ele faz a função dele independente do lugar em que ele esteja. Ele não deixa de ser fermento. A questão não é onde você tá, é quem você é quem você escolhe ser. Aí você fala, Léo, mas é muito fácil você falar que é só escolher ser porque tu não sabe pelo que eu passo. Eu falei, cara, tu tem razão. É verdade. Mas vamos falar de Bíblia. Jesus, quando tava na cruz, na verdade, ele queria gritar muito. Ele tava perfurado, cara. É óbvio que ele queria gritar, mas ele não podia. Ele não podia. Então vamos lá. Ele tinha a vontade dele de gritar, do corpo, da carne, mas ele negou a vontade dele para ser fermento e fazer o que ele precisava fazer, para ser o que ele precisava ser naquele momento. Outro exemplo, Jesus, quando estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. O diabo chegou lá no momento e falou, tipo, por que tu não come? Por que tu não pede algo? Jesus poderia simplesmente começar a se contestar e falar, cara, ele tem razão, eu tenho esse acesso, eu posso pedir. Mas, ou seja, e ele estava com fome, ele estava com sede, ele tinha a vontade do corpo humano dele de fato fazer isso, mas quando apareceu a questão para ele, ele teve um posicionamento de escolher negar, de escolher não querer. Então, por mais que o corpo dele quer, ele escolheu negar. Vai além do que acontece com a gente. Pode até acontecer, mas nós somos capazes de negar essas coisas, não porque somos incríveis, mas porque Deus nos ama, Deus nos capacita. Pelo amor de Deus, nós somos capazes. Repara, Jesus negou. Jesus não era um cara que mimava o corpo dele. Ele não era, muito pelo contrário. Ele não fazia as vontades do que o corpo dele queria. Ele fazia o que ele precisava fazer. Ou seja, o que eu tiro disso tudo, espero que seja bom pra vocês também. Não é onde eu estou, não é o que acontece, é o que eu escolho. Não é porque eu tô com vontade de comer que eu preciso comer. Não é porque eu estou com vontade de xingar que eu preciso xingar. Não é porque eu estou com vontade de gritar que eu preciso gritar. Então entenda, não é porque eu não quero falar com os meus pais que eu não devo falar com os meus pais. Não é porque eu não quero pedir desculpa que eu não devo pedir desculpa. Nós precisamos tomar posicionamentos na nossa vida, independente do que a gente sente. Não é o que a gente sente, é o que a gente precisa fazer. Quando você escolhe fazer o que você precisa fazer, nesse momento você é fermento. O fermento, ele não deixa de ser fermento quando está na estante. Não deixa de ser fermento quando está na tua mão, nem quando está no bolo, nem quando está misturado. Se você está ali, no seu lugar, sendo fermento, na hora que tudo começar a esquentar, caso você se posicione sendo fermento, tudo ali vai crescer para melhor, porque você estava ali. Você fez a diferença, por mais que você era minoria. Seja fermento hoje, amanhã, não duvida do que Deus já falou que você é. Você é muito capaz, sim. Você consegue. Você é incrível. Independente do que você fez, calma. Você é amado. Tá bom? Fica com Deus. Tá tudo bem. Tamo junto.